Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola dos lavradores maus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 20, no versículo 19 ao 19. Então, essa parábola vem falar para a gente que um certo homem plantou uma vinha, ou seja, plantou uma lavoura de uvas, né? Arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Então, o que é arrendou? Ele deu para aqueles lavradores, aqueles trabalhadores trabalhar e eles iam repartir os frutos daquela vinha. E aí, quando chegou o tempo de colher os frutos, aquele dono da vinha mandou um dos servos para que fosse lá buscar os frutos, certo? Mas os lavradores espancou aquele servo e mandou ele sem nada. Aí, o dono da vinha mandou outro servo, mas eles novamente espancaram ele e mandaram ele sem nada nas mãos. E aquele dono ainda mandou um terceiro. E eles também feriram ele, espancaram até ferir e o expulsaram. E aí, o dono daquela vinha pensou: o que farei? Ah, já sei, vou mandar o meu filho, porque talvez eles vendo que é meu filho que vá, eles o respeite e me dê a parte dos frutos da vinha. Então, o que aconteceu? Quando os lavradores viram que era o filho dele, disse assim: ó, vamos matar ele, porque ele é que vai herdar toda essa vinha. Então, se a gente matar, a vinha vai ser nossa. Toda essa lavoura de uva vai ser nossa. E eles mataram ele e jogaram fora da vinha. E aí, o que aconteceu? Que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá os lavradores e dará essa vinha a outros? E aí? Então, eles disseram o seguinte, sabendo que o dono da vinha havia falado isso, disseram: não faça isso. Mas o dono daquela vinha disse, mas ele olhando para eles disse: que isso? Pois está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair por aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contava a eles aquela parábola era a respeito deles. Então, o que acontece? Jesus contou essa parábola ensinando que o dono da vinha é o Senhor Deus. Os trabalhadores da vinha somos nós, né? Então, Deus mandou os profetas dele para estar lá no tempo de Moisés, de Josué, né? O Senhor já havia mandado de Noé, mandando os profetas, né, avisar para o povo se arrepender, para que todos se arrependessem dos maus caminhos, né? Dos pecados que seriam perdoados, né? E aí o Senhor mandou, e mandou outra vez, e mandou outra vez, e todas as vezes sem êxito. Então o Senhor Deus pensou assim: se eu mandar meu filho Jesus, eles vão dar ouvido, vão se arrepender dos seus pecados e consertar os seus caminhos.
E o que fizeram com Jesus, pior do que fizeram com os profetas, né? Lançaram mão de Jesus, crucificaram ele numa cruz, onde ele foi morto sem nenhum pecado, né? Então o Senhor Deus fala que aquele é a pedra de esquina, ou seja, que aquele é o filho amado do Senhor Deus. Quem não ouviu as suas palavras, quem rejeitou, ou seja, quem rejeita hoje, o Senhor não tem compromisso com aquela pessoa. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos roubar, matar, né? Fazer mal ao nosso próximo, certo? Desobedecer pai e mãe, né? Desrespeitar as pessoas mais velhas. Tudo isso a palavra do Senhor nos ensina. Mas quem continuar a não dar ouvido, o que acontece? O Senhor não tem compromisso com aquela pessoa. E no dia do grande arrebatamento, o Senhor afirma que aquelas pessoas não receberão a salvação. Por quê? Porque não fizeram o que é bom diante dos olhos do Senhor. Não aceitaram a morte de cruz do Senhor Jesus e continua desobedecendo. Então essa foi a lição que essa parábola deixou para a gente nos nossos dias de hoje, certo? Então, para dar continuidade aí, vamos às atividades? Então vamos lá? Número 1. Quem está contando essa parábola? Quem contou essa parábola? 2. Qual a fonte que foi extraída dessa parábola? Então, nós sabemos que a fonte que foi extraída dessa parábola foi aonde? Isso mesmo. 3. Segundo a parábola, quem seria o dono dessa vinha? Acabamos de falar, né? Quem seria o pai de Jesus? 4. E quem seria o filho do dono da vinha? Muito fácil também, né? 5. Quem pretendia lançar mão e prender Jesus? Lá no finzinho do texto fala, né, quem seria aquelas pessoas. 6. Qual o motivo que levaram a não fazer o que pretendia? Qual foi o motivo que levaram aquelas pessoas a não lançar mão e prender Jesus? Tá lá no finzinho também, né? Agora, no número 7, com as suas palavras, a tia quer que você relate aqui, ou escreva aqui, qual o ensinamento que essa parábola nos trouxe. Eu quero que você explique da maneira que você entendeu, ok? Então, beijos, até a próxima!